Motivos de resignação, do capítulo 5, item 12. O que me chamou a atenção, que eu gostaria de lembrar aqui, é que a gente dificilmente tem aquela resignação à vontade de Deus, né? Normalmente a gente quer que seja feita a nossa vontade. Tanto é que quando criança a gente confunde, quando a gente aprende o Pai Nosso, em vez de a gente falar seja feita a vossa, normalmente as crianças falam nossa, né? Mas é uma confusão que a gente cria, só para dar um exemplo, né? Venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade. A criança fala assim, normalmente ela fala assim, né? É com o tempo que a gente vai descobrindo que, na verdade, nós temos que se resignar ao Criador, a Jesus. Esses dias aí eu estava dando uma olhadinha no livro da Renúncia, da Alcione, e a Alcione tem um contato, tem um diálogo com o padre, quem ela veio socorrer, o Carlos Klinigan. E ele falou, ela falou assim, mas a gente não pode se unir porque você fez os votos da batina, né? Ele já foi. Não, encarnado. Ele já tá, agora estão encarnados os dois. O diálogo é entre os dois encarnados, né? E aí, ela falou que mesmo que não tenha sido a vontade dele, mesmo que aquilo tenha acontecido por uma necessidade, porque quem impôs a batina para ele foi a mãe. Porque a mãe falou que não daria nem um dinheiro, nem um centavo para ele se ele não integrasse o corpo de padre, se ele não fosse para o seminário. Ele não ficaria com a herança dela. E aí, obviamente, ele pegou e foi, né? Só que ele não tinha vocação, não tinha nada disso. Ele foi pelo interesse, né? Como é que é? Padre Damião. É o Padre Damião. Não, esse é o sobrinho do Padre Damião. Então, é o Carlos. Então, aí, quando ela fala isso, que apesar de tudo que a gente às vezes pode ver que é injusto, que a pessoa fez de um jeito, e apesar de todas essas coisas que podem acontecer, a gente tem que ter a resignação, porque uma vez que a gente está no lugar, no ambiente, na situação, a gente tem que cumprir o nosso papel, uma vez que a gente está ali. Não importa como que nós chegamos, se foi forçado, se foi obrigado, se foi embaixo de ameaça, não importa. Se nós estamos ali, nós temos que ser resignados. Tem uma outra pessoa que tem uma resignação muito grande, que é o Estevão. O Estevão, em poucos meses, ele foi escravizado. O pai dele aprontou lá com os romanos, e aí os romanos pegaram a família toda dele, o pai morreu no sacrifício, o Estevão era um homem mais forte, jovem, sobreviveu, e mesmo tendo sobrevivido, ele foi encaminhado para ser escravo. E aí, ele foi encaminhado para aqueles barcos, né, que eles remavam os barcos lá, e ele foi com uma alegria, com uma tranquilidade, com uma confiança, e os escravos não entendiam por quê, né? Porque aquilo é uma imposição, imagina você ser escravizado. Olha só o que ele falou, que todo o trabalho é de Deus, olha só o que ele falou. E ele tinha tamanha resignação que ele não ficou nem 2 meses escravo. Vocês imaginam que uma criatura, naquele tempo, né? Naquele tempo de Paulo de Tarso, 2000 anos atrás, 1900 anos atrás, alguém falava, você vai ser escravo, você imagina que a pessoa em menos de 2 meses estava liberta? Já imagina uma coisa dessa? Então, por quê? Primeiro que ele se resignou. Com a resignação dele, ele foi retirado lá dos remos para cuidar de um romano que tinha ficado doente. Com a resignação dele, ele aceitou o trabalho e cuidou do doente até restabelecer a saúde. E aí, em tese, o que aconteceu? Ele pegou a doença do cara. E aí ele ia ser expulso do navio, ele jogar ele no mar. Só que o romano falou assim, de jeito nenhum, eu devo a minha vida para ele. Nós vamos chegar perto da costa, eu vou dar um barco para ele, um dinheiro, uma roupa, um documento de liberdade, e ele vai lá, e se ele sobreviver, problema dele. Foi liberto por conta dessa resignação. Sarou. E ele ficou com a doença? Ficou. Só que, na verdade, são todos caminhos que Deus usa para tirar a pessoa, para libertar a pessoa. Porque ele foi para a costa já liberto, né? E aí passou o ladrão, roubou todo o dinheiro dele, que ele estava febril, doentado, roubou o dinheiro dele. Só que aí ele falou assim, se ele não conhecia algum lugar que ele pudesse ficar. E o ladrão lembrou de uma tal casa do caminho, que era a casa do Pedro, apóstolo de Jesus. E aí ele foi para a casa do Pedro. Olha só as resignações dele. Como que foi encaminhando ele para as coisas, não é? E aí ele se tornou, assim, uma celebridade no Evangelho. Tanto é que não existiria Paulo de Tarso se não existisse o Estevão. Olha só. Então, tudo isso, motivo de resignação. Quer dizer, você está numa condição difícil, complicada, tranquiliza-te, faz o que tem que ser feito, porque na hora certa as coisas se resolvem.
A providência divina não está dormindo a nosso respeito. Até o ladrão foi legal, né? Então, Dá o endereço. sabe por que o cara foi legal? Porque ele entregou a bolsa, ele falou assim, deu um ensinamento pro ladrão, olha que ensinamento que ele falou. É tão bom quando a gente consegue amizade ao peso de ouro, né? Ao peso de ouro. Pegou e entregou o bolso. Se ele segurasse, quisesse lutar por aquilo, porque era direito dele, ele podia não entregar, não é mesmo? E aí o cara levou ele para casa do caminho, que foi a melhor coisa que aconteceu. Claro que depois o Paulo martirizou ele, tudo, aconteceu aqueles problemas todos, né? No livro está lá constando. Mas uma pessoa resignada. E às vezes a gente não se resigna, fica doente, por exemplo. Vamos falar de doença que todo velho fica, né? Eu também sou velho, também fico doente. A gente se revolta. Outro dia ainda estou, né, com o braço meio adoentado aqui, falo, pô, eu tenho que fazer as coisas, não consigo fazer minhas coisas, não sei o quê, né? Mas tem que esperar, tem que aguardar, a hora certa vai chegar. Você quer mais o sacrifício do Chico? Pois é.